Você já teve medo de escuro? Já? Provavelmente sim. Vem com essa historinha não, beleza? Você pensou, né? Agora você pensou assim, medo de escuro. Claro que não. Você já teve possivelmente. Sabe que já existiu também uma profissão no mundo antigo, assim, mundo muito antigo, que se chamava lanterninha. Uma profissão com esse nome. Não tem nada a ver com time de futebol, tá na lanterna. Então, uma parte do público aqui que veste aquela camisa assim com uma cruz muito bonita, pode ficar. Pode ficar, já perdi vários aqui. Vários vascaínos aqui. Lanterninha. Já ouviu falar nessa parada? Você nunca ouviu, você vê que coisa, né? Nessas horas eu vejo que eu estou ficando velho. No passado, num passado distante, existia essa profissão dentro dos cinemas. Então tinha um cara que andava com uma lanterna dentro do cinema. Esse cara se chamava lanterninha. Qual era a função dele? A função era assim, às vezes você ia se movimentar dentro do cinema, ele te ajudava na escuridão a se movimentar sem você bater com a cabeça em algum lugar, tropeçar, cair, coisa do gênero. Hoje tem alguns LEDs que vão iluminar o caminho e você não precisa mais desse profissional. Jesus, ele vai dizer para a gente uma declaração muito interessante, que ele é a luz do mundo. E a gente precisa tentar entender em qual contexto que ele fala essa afirmação e o que isso significa para a nossa vida necessariamente. O que tem muito a ver com essa profissão que jogava a lanterna para baixo, mostrava o caminho que você tinha que pisar, mas, sobretudo, mostrava o caminho que você tinha que pisar em segurança. Beleza? Jesus é a luz do mundo, a gente está em João capítulo 8, se você puder abrir, se já não abriu, né? João capítulo 8, verso 12, diz assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vou repetir curtinho, só um versículo. E vou repetir só a fala de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que acontece nesse contexto? Muito provavelmente, certamente, Jesus está participando de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Essa festa é comparável ao que a gente faz mais ou menos no retiro de carnaval. Então, a galera saía de dentro da sua própria casa, do seu próprio conforto, e essa galera ia viver alguns dias em cabanas, tabernáculos. E dentro dessas cabanas, você lembrava daquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, no período de Moisés, que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, ficou andando no deserto 40 anos, e não tinha uma casa para morar, tinha que morar naquelas cabanas. Então, rolava uma festa todo ano e todo mundo fazia isso. Hoje, se você vir uma reportagem sobre isso, lançar lá no YouTube, tem um canal, por exemplo, que se chama Israel com Aline, que é uma moça judia que mostra lá, apresenta Israel e tal. O canal é bacana. Se você vir hoje como é que a festa das cabanas é comemorada, é um negócio meio assim, luxuoso, sabe? Não é muito assim, parecido com o que era no tempo de Jesus. Porque, a galera faz uma cabana, assim, muito top, e dentro da cabana só tem comida top, e parece que eles estão num resort, na verdade, só que é no quintal da casa deles e tal. Nesse tempo de Jesus, não. O pessoal, isso aqui é século I, beleza, meu amigo? Não tem iluminação, não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem nada disso. Então, a coisa era realmente assim, muito mais difícil, muito mais caótica, muito mais precária. E o pessoal saía do mínimo de conforto que eles tinham dentro de casa para realmente passar uma temporada nas cabanas. Na hora da comemoração, o pessoal ia para o templo, e aí no templo tinha uma festa rolando. No meio dessa festa, em algum momento, algumas pessoas acendiam tochas que iluminavam aquele espaço, e elas começavam a dançar e a cantar. A galera do louvor, ligava as suas guitarras, na época não tinha, mas seus instrumentos, e aí
com aquelas tochas acesas, girando, pulando, cantando, o povo se alegrava no meio daquela festa. Então, tinha um momento, é isso que eu quero que você entenda. Tinha um momento da festa dos tabernáculos que o pessoal acendia luzes, tochas. A luz desse tempo é com fogo. Então, acendia essas luminárias, essas tochas, e aquilo era motivo de alegria, e todo mundo cantava, todo mundo se alegrava, todo mundo gritava, todo mundo dançava. Era assim, sabe, quando toca aquela música, eu falei, o pessoal perguntou qual que você vai cantar hoje. Eu falei, cara, não preparei música nenhuma, mas sempre me vem uma. Seja livre, mexa-se, dança. Não tem? Aí a gente canta essa música assim, seja livre, mexa-se, dance, nesse amor. Pô, cara, olha o que você está cantando. Você ser livre, para você dançar, mexa-se, dance. E a gente canta assim. A gente às vezes torce para ter um violão na mão, para a gente, nessa música, poder ficar só com o violão, sem se mexer muito, sair muito do lugar. A gente está muito acostumado com isso. A galera no tempo de Jesus estava. Então o pessoal pulava, o pessoal festejava. E aí, é esse o cenário. As luzes se acendem, a festa vai começar, a alegria é contagiante. E Jesus declara para as pessoas que estão do lado dele assim, eu sou aquelas tochas acesas ali. Eu sou a luz do mundo. Eu sou esse momento de festa. Entende? Eu sou essa alegria que está sendo cantada aqui, sou eu. Tudo o que está acontecendo aqui é por causa de mim. E isso é espantoso. Se você ler o capítulo, você vai ver que os opositores de Jesus, os fariseus, eles vão ficar horrorizados com essa fala de Jesus. E eles vão tentar combater a Jesus, dizendo assim, pô, como é que você dá testemunho de si mesmo? Precisa de 2 pessoas para dar testemunho, pelo menos, e você está falando de você. Aí Jesus diz assim, não estou falando sozinho, estou eu falando e o Pai testemunha comigo, somos 2, então o nosso testemunho é válido. Aí o pessoal fica mais chateado ainda e parece que eles discordam daquilo que está acontecendo. O que é bonito dessa passagem, e você vai reparar muito isso no Evangelho de João, é que essas afirmações vêm acompanhadas por comprovações. Então, quando você viu na semana passada a afirmação de Jesus como pão, você viu que no capítulo anterior Jesus já tinha multiplicado o pão e depois ele diz que eu sou o pão da vida. Aqui você vai ver que Jesus diz que é a luz do mundo, mas no capítulo posterior ele vai trazer luz para uma pessoa que nunca enxergou na vida. Ele vai curar um cego e o cego vai ver a luz do mundo de verdade, Jesus. E aí, naquele cenário, o único que enxerga de verdade é o cego que enxerga a luz do mundo. No Evangelho de João, essas coisas vão acontecer. Se você olhar, então, para o capítulo 9, você vai ver essa confirmação. Jesus é aquele que traz luz para o mundo. Jesus é aquele que ilumina os nossos passos. Jesus é aquele que dá segurança para a gente. E não somente isso. Ele faz de uma maneira com que a nossa vida se torne uma festa. Ele faz de uma maneira que a nossa vida se torne em cânticos. Ele faz de uma maneira que a gente é livre e a gente se mexe e a gente dança na presença de Jesus e no amor de Jesus. É essa afirmação que ele faz e essa é a primeira lição do texto, então, para você anotar aí. Jesus é a luz verdadeira. Jesus é a luz verdadeira. Cara, aconteceu um fenômeno, século XVIII, XIX, chamado iluminismo. Dentro desse fenômeno cultural, filosófico, literário, etc., o que foi colocado naquela época foi o seguinte, cara, o passado era trevas. E olha que coisa impressionante, né? A idade das trevas era uma idade religiosa. Então foi colocado assim, cara, o passado era trevas. Agora a gente vai trazer luz para o ser humano. Como se a luz que pudesse ser trazida longe de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Cara, você quer entender o que é a vida? Você gostaria de entender qual é o significado das coisas? Você gostaria de ter um conhecimento que não pode ser comprado nem adquirido de outra fonte que não seja a Jesus Cristo?
você precisa de Jesus. Aquilo que vai ser ensinado na filosofia, cara, é muito maneiro. Eu gosto de filosofia, gosto bastante. Aquilo que vai ser ensinado nas ciências é coisa muito boa. No entanto, para que você tenha conhecimento da vida, da realidade, para que você saiba onde você pisa, você não precisa necessariamente de nada disso. Não estou dizendo que isso não seja bacana e importante. Eu gosto disso. Eu estudei um pouquinho na minha vida também. No entanto, eu estou dizendo que existe um conhecimento que é superior, que vai dar sentido para as coisas, que vai nortear o nosso passo, a nossa caminhada. E aí a gente começa a andar sabendo exatamente para onde a gente vai. Eu me lembro de uma música do Renato Russo em que ele dizia assim: não sei onde estou indo, só sei que não estou perdido. Cara, se você não sabe para onde você vai, você está perdido, meu irmão. Que história é essa? A frase desse cara é um paradoxo, é uma maluquice, é uma frase sem sentido. Beleza, você precisa saber para onde você vai. No final das contas, a gente vai para o encontro desse abraço. No final das contas, a gente vai se deparar com essa festa no céu. No final das contas, vai ser isso. A gente estará diante de Jesus, diante da luz que ilumina mais do que o sol. Lembra de Apocalipse? Lembra de Isaías também antes, né? E Apocalipse citando Isaías. O que vai acontecer no final, meu amigo? Quando você lê lá Apocalipse 21 e 22, você vai ver que agora não precisa mais de sol e de lua. Agora a gente tem o nosso próprio Deus iluminando todas as coisas, fazendo com que a gente conheça como a gente é conhecido agora em Apocalipse, não mais como por espelho. Agora a gente vai ver face a face. Essa é a beleza que Jesus está trazendo. Então, o que você precisa saber? E isso deve ficar claro para você. Você só vai conseguir caminhar em segurança se você estiver com Cristo. Você só vai conseguir achar sentido para as coisas, sentido verdadeiro, se você estiver com Cristo. Você só sabe para onde você vai se Cristo te levar pelo caminho. Jesus é a luz verdadeira que traz conhecimento da nossa própria vida, da nossa própria realidade. O conhecimento que Cristo traz é um conhecimento muitas vezes incômodo, porque quando você liga a luz, você enxerga muitas vezes coisas que você não gostaria de enxergar. Quando a gente caminha nas sombras, na penumbra, a gente não vê muita coisa. Mas quando Jesus entra na nossa vida, existe um período ali de adaptação na nossa vida. Sabe, quando você está na escuridão mesmo, assim, tudo escuro. Quem tenta dormir aqui no blackout total aí? Quem tenta? Levanta a mão. Pô, algumas pessoas aí. Tem gente que vai até lacrar os LEDs que existem, até o LED do ar-condicionado, que é aquele... Tem ar-condicionado que não desliga aquele negócio. Aí fica aquele LEDzinho ali, já é um incômodo. Então você mete uma fita ali por cima, tenta lacrar aquele negócio. Quando você está num ambiente totalmente escuro e a luz se acende assim de repente, você passa por um período de transição, né? Que você fica meio atordoado, e aí aos poucos você começa a enxergar as coisas da maneira que devem ser enxergadas. Jesus vai tentar demonstrar isso naquilo que aconteceu na vida do cego no capítulo seguinte, que é o capítulo 9, e essa é a segunda lição que a gente tem desse texto. Segunda lição: os discípulos de Jesus andam na luz. Os discípulos de Jesus andam na luz. Só que qual o problema de andar na luz? A luz nos confronta. Beleza? Diante da luz, você se enxerga com clareza. E aí a palavra de Deus e o Espírito Santo vão começar a te incomodar com aquilo que você vive de errado, com aquilo que ainda há do seu passado, de resquício, de morte na sua vida. E aí essas coisas têm que serem transformadas diante da palavra. Eu não sei quanto tempo dura, não sei se isso dura
uma semana, para alguns é assim, cara, na mesma hora que entrega a vida, parece que tudo já mudou. Para outros, a caminhada é mais difícil e mais demorada, esse processo é mais longo. Quando você lê aqui a conversão desse cego, num primeiro momento, quando perguntam para ele, o que aconteceu? Ele diz assim, um homem veio, colocou lama nos meus olhos, mandou me lavar e eu fiquei curado. Depois ele fala assim, segundo o relato do cego, porque os fariseus lá, aquele grupo que era contra Jesus, não fica satisfeito com essa história. E aí depois ele diz assim, olha, um profeta chegou e falou comigo, deve ser profeta, eu não sei o que ele é. E aí logo depois, mais à frente, ele já está ajoelhado adorando Jesus, e Jesus já é o Messias, o Deus, aquele que tinha que vir para salvar a vida dele. Você consegue entender? Num primeiro momento, cara, as coisas começam a se esclarecer na nossa vida. E aí, por conta disso, a gente precisa fazer uma geral na nossa vida. Você já fez uma geral aí na sua vida? De hábitos que você tinha, de, sei lá, cara, de conversas que você tinha no passado que você não pode ter mais. Até muitas vezes, eu sei que isso é radical, isso vai parecer estranho, principalmente para quem está aqui pela primeira vez, mas de você entender que algumas amizades vão ser desfeitas infelizmente. Não é nem pela sua vontade, não. Beleza, quando você começa a caminhar com Cristo e você começa a revelar aquilo que você enxerga agora, que muitas vezes o outro não consegue enxergar, porque ele não teve a mesma revelação que você, ele não caminha com Cristo como você caminha agora, as pessoas têm uma resistência enorme quanto a isso. E você se torna, o pessoal fala assim, você está mudado, mas não é um mudado maneiro, né? Você está mudado, que legal, você está mudado aí, maneiro. Não, você está mudado, é um mudado chato. Você não é mais a mesma pessoa, porque, é claro, você não curte mais aquilo que você curtia quando você andava nas trevas. Entenda, Jesus nos chama para uma vida totalmente radical mesmo. A palavra de Jesus é uma palavra exclusivista em um mundo que se julga ou gostaria de ser inclusivista, beleza? Então, dos lemas de hoje é ser inclusivo. Jesus diz que é só Ele, somente Ele, só nele a luz, fora dele a trevas, só nele a vida, fora dele a morte. É assim, totalmente radical, é assim diante de Jesus. E aí, quando você se depara com isso e apresenta isso para os outros, é claro que isso ofende muitas pessoas, e é claro que muitas vezes essas pessoas vão se afastar. Mas esse caminho de ofensa é um caminho também de que você precisa se ajustar, se reajustar. Então, quando você começa a enxergar as coisas como Cristo quer que você enxergue, você precisa abrir mão de muita coisa na sua vida. Então, por exemplo, cara, a gente não participa de nada que faça sentido para as trevas. Então, qualquer tipo de sociedade secreta, coisa ocultista, qualquer magia que envolva essas coisas, para a gente isso não faz sentido nenhum. Então, nunca a gente vai aceitar maçonaria, por exemplo, dentro da nossa igreja, entre os nossos irmãos. Você precisa também, ficar ligado naquilo que você traz como testemunho daquilo que Jesus é. Por exemplo, eu já contei isso, vocês vão me perdoar. É o exemplo que eu tenho para o momento, beleza? No passado, existiu um negócio chamado CD player, beleza? Era um negócio que você colocava num aparelho de som assim e tocava uma música. Ouvia Legião Urbana, ouvia essas paradas todas. Só que tinha um CD na minha casa que era um CD instrumental, não tinha nem letra. Mas o cara lá, Steve Vai, o nome do cara, eu gostava muito daquele guitarrista, até hoje gosto. E aí ele, fez um CD, cara, aí botou uma opção de imagem que pra gente é demônio, beleza? Uma opção de demônio, uma opção de capeta, uma opção de entidade lá no CD dele. Só que aí eu me converti. E aí eu entendi assim, cara, para minha família era estranho aquilo. Como que eu, agora sendo crente, minha família também odiava esse negócio,
como eu agora sendo crente, como eu agora andando com uma Bíblia, ia ter um CD ali que, ia ter uma opção de demônio na capa. Eu sabia, como Paulo sabia na carta aos Coríntios, que o ídolo não é nada, que aquilo não faria diferença nenhuma para a minha vida. Mas, no entanto, Paulo diz, no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, que ele viraria vegano. Ele fala isso, ele só não fala vegano, mas ele diz assim: se for para escandalizar o meu irmão comendo carne, nunca mais comerei. Olha só, Paulo virou vegano ali para os coríntios. Por quê? Porque ele vê que aquilo ali, naquele ambiente de idolatria e carne sacrificada para ídolos, aquilo faria mal para as pessoas como testemunho, como amor pelas pessoas. Então, o que ele vai fazer? Deixar de comer. E o que eu vou fazer? Jogar aquele meu CD fora. Cara, gastei um dinheiro, gostava daquele CD, tinha uma música, então, especialíssima para mim. Joguei fora, por quê? Porque seria um péssimo testemunho para minha família, eles não iam entender aquilo, com certeza. Consegue entender? Quando Cristo entra na nossa vida, a luz entra de tal modo que ela dissipa a escuridão. E a partir desse momento, tudo que parecer sombrio, tudo que parecer grotesco, tudo que parecer trevas, tem que sair da sua vida para que sirva como testemunho para aqueles que ainda estão em trevas, que agora a sua vida é caminhar na luz. Já estou na parte da aplicação, então. Como é que a gente vive essa parada na nossa própria vida? Aproxime-se de Jesus e ande na luz. Então, a única aplicação, aproxime-se de Jesus e ande na luz. Na carta aos Colossenses, Paulo vai tentar mostrar essa forma de se aproximar como uma planta que é transportada para um terreno novo. Você que mexe com planta aí, quem mexe com planta aí? Alguém? Ninguém? Pô, que isso, cara? Ninguém gosta de samambaia, ninguém aqui, gente. Pô, vou me retirar, hein? Eu me amarro em planta. Quem entende de planta sabe que se você retirar uma planta do terreno dela, ela está linda, beleza? Aí tem também luz, tem essas coisas todas, mas se você tirar a planta do terreninho dela e botar em outro terreno, com a mesma iluminação, com a mesma coisa, a terra tem pH, essas coisas, vocês que são estudiosos aí da química, sabem disso. O pH é diferente, a estrutura é diferente, os minerais que tem ali são completamente diferentes. A planta sente, a planta sofre, parece que ela vai morrer, ela quase morre. O apóstolo Paulo vai tentar traduzir isso quando Deus tirou a gente do reino das trevas e transportou. O termo que ele usa é transplantou, de transplante. O transplante é feito para o bem, só que ao passo que é feito para o bem, até na medicina é assim, o corpo sofre para que ele se adapte àquilo. Só que no contexto de Paulo é de planta mesmo. Então, quando você tira uma planta de um lugar e coloca em outro, ela vai sofrer, mas daqui a pouquinho, ela quase morrendo, ela vive, e ela vive melhor. Então, por exemplo, se eu tenho uma planta num vaso e coloco na terra, nesse momento que eu transplanto a planta, ela vai ter, muita dificuldade, mas depois ela vai se enraizar muito mais, porque aquela limitação do vaso não é mais a limitação para a planta, ela consegue fazer a raiz que ela quiser, a ponto dela subir o máximo que ela puder subir. Vai ser assim na sua vida, num primeiro momento vai ser duro, num primeiro momento vai ser difícil. Por exemplo, se você já tem uma vida ativa assim, em relação de intimidade. Estou tentando falar assim porque meus filhos estão aqui. Você entendeu muito bem o que eu falei. E você chega para ser crente e alguém fala assim, cara, aqui não é assim não. Aqui a gente vive assim, a gente namora, tal, espera. Você tem que se guardar para o casamento. Isso vai parecer que é a morte para você. Você vai pensar assim, meu Deus, vou morrer agora. É assim mesmo, tem que ser assim. Quando você quase morre, na verdade, você tem que morrer. Cristo falou que tinha que ser assim, né?
que a semente, para que desse frutos, ela tinha que morrer na terra. Ele fala de si mesmo, né? Ele como semente plantada na terra, ele como sepultado na terra. Mas é assim para nós também. Poxa, a gente tem que quase morrer para que a gente possa viver dentro da perspectiva de Jesus. Então, o que eu gostaria que você fizesse nessa noite de modo bem prático? Que você examinasse a sua vida e tentasse perceber se você tem se aproximado mais de Jesus Cristo e, por isso, de uma vida dentro da luz de Jesus, ou se nesse momento parece que no passado você já foi mais próximo dele e já caminhou mais na luz do que hoje. Consegue entender? Cara, faz uma análise aí da sua vida, vê se está piorando ou está melhorando. E como que isso se refaz, como que isso se desfaz? Através da palavra. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo para a gente como critério para que a nossa vida se transforme, e é o grande macete dessa parada, é o seguinte, não é uma luta contra o pecado, é caminhar para Cristo. Claro que você vai lutar contra o pecado, mas você vai lutar andando para Cristo, entendeu? Você tem que se aproximar dele. Nesse sentido, quando você se aproxima de Cristo, você se torna mais forte. Quando você se aproxima de Cristo, você enxerga melhor a realidade. Quando a gente passa por crises, parece que a gente está em trevas, mas não estamos. A palavra garante isso para nós. Você não pode duvidar da palavra de Deus. Consegue entender? Você pode estar vivendo o caos na sua vida hoje. Ainda que você enxergue um palmo na frente do seu nariz, Cristo está garantindo que você vive na luz. Ainda que pareça perdido, não está. Você está com Cristo, você está seguro. É necessário que essa neblina passe e ela passará. Assim que o mar se acalmar, assim que a neblina for dissipada, você vai enxergar que Cristo sempre esteve do seu lado. Consegue entender? Avalie a sua vida hoje. É possível que você viva uma crise. Saia dessa crise diante da palavra de Deus. Leia essa palavra, busque o conselho de Jesus. Quando o povo acendia as tochas para terminar, eles lembravam do Antigo Testamento. E lembravam do tempo que eles peregrinavam no deserto. E no deserto, à noite, havia uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo guiava o povo e eles tinham certeza de que eles estavam num lugar seguro, porque Deus tinha os levado até ali. Meu irmão, onde está a sua vida hoje? Você está num lugar seguro. Jesus te levou até aí. Consegue entender? Resultado do SISU essa semana. Sua vida vai ser o quê? O UF, o ERJ, o FRJ ou mais um ano de pré-vestibular? A gente não sabe. Eu sei que você não gostaria que eu citasse essa última parte. A UF é melhor que a UFRJ, não é? Ah, beleza. Cara, sei que você não gostaria que eu citasse, eu não esperava. Sei que você não gostaria que eu citasse essa parte. Seja lá o que for, seja lá onde for, pode ser o maldito pré-vestibular, você estará com Cristo. Esse é o lugar seguro. Com Ele é o lugar seguro. Que seja assim nessa semana, cara. A porta que Jesus abrir vai ser a melhor para a sua vida. Que Ele fechar é o melhor para a sua vida, certamente. Ande com Cristo, avalie o seu coração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra santa. E muito obrigado, Senhor, porque você trouxe luz para a nossa vida. Nenhum conhecimento faria isso. Por mais que a gente buscasse ler todos os livros do mundo, conhecesse toda a filosofia, toda a ciência, nada se compararia a essa segurança que a gente tem hoje, de saber que, seja lá
o que aconteceu na nossa vida que nos trouxe até aqui. Nós, estando na sua presença, estamos em lugar seguro. A gente sabe onde a gente pisa, por mais que a crise tome conta da nossa realidade momentânea, a gente sabe que você está no controle, e ainda que a gente não enxergue, você, Senhor, enxerga acima disso tudo. A nossa única vontade é caminhar pertinho de você, Jesus. Seja lá onde for, como for, quando for, a gente quer ficar perto de você, sabendo que você é a luz da nossa vida, da nossa existência. Retira, Senhor, ainda que seja dolorido, retira, Senhor, as trevas da nossa vida, do nosso próprio coração enganoso. Restaura, Senhor, a nossa confiança em você. Ajuda a gente a olhar para trás e ver que a gente tem se aproximado a cada dia mais da Tua presença e da Tua vontade. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, que você é a nossa luz. Em Teu nome a gente ora. Amém.